não tem preço, não tem dinheiro que acerte mais aquele problema que houve ali. E por causa de quê? Por causa do petróleo. Então, eu acho que a gente deve realmente, antes de fazer todas as defesas do Estado do Espírito Santo, né, ver o problema do meio ambiente. Não só no licenciamento das indústrias de extração de petróleo, mas em todos os licenciamentos ambientais de grandes projetos, como se quer fazer agora a Companhia Siderúrgica de Ubu, em Anchieta, o nosso governo será rigoroso, porque o custo para a população da implantação dessas usinas, sem o rigor ambiental, é muito grande e o que é pior, há nessa relação uma fonte muito grande de corrupção. Não de corrupção direta, é que eu esteja dizendo o governante põe o dinheiro no bolso dele, mas eu te deixo implantar, faço vista grossa, você implanta de qualquer jeito e depois você financia as candidaturas dos meus candidatos. Por isso que os concorrentes declararam juntos que vão gastar 18 milhões e eu vou gastar 100 mil reais, talvez um pouquinho mais do que isso. Olha a diferença. A diferença é que eu tenho autoridade e autonomia para colocar a regra do jogo certinha no licenciamento. Os outros já se venderam previamente. Quando eles chegarem lá, eles vão ter que devolver a essas grandes indústrias, sob a forma de favorecimentos ambientais e fiscais, o que eles receberam para financiar as campanhas. E a eleição não sai limpa. Ela fica com a aparência de limpa porque tudo é legal. É legal, mas é imoral. Olha bem, como é que a senhora... Eu tenho uma pergunta aqui que eu não posso fazer para a senhora. Pode. Não, é porque é sobre as alianças que a senhora não tem. Tenho. Porque a senhora acabou de dizer aí que eleita... A senhora tem moral suficiente para poder governar sem dar satisfações. Eu entendi que é satisfações às possíveis coligações, os partidos, não é isso? A senhora já está respondendo a pergunta da coligação. Bom, primeiro eu quero dizer que eu tenho aliança, não aliança formal com partidos políticos, mas a gente montou uma grande aliança com segmentos organizados da população, na área urbana, na área rural, na área dos direitos humanos, na área das mulheres, dos movimentos de negros e negras, dos movimentos de luta pela terra, dos sindicatos de servidores públicos, porque a aliança se faz para nós, principalmente com a população. Segundo, em relação a chegar no governo com liberdade, os empresários serão mais bem tratados no meu governo, porque eles não serão extorquidos. E isso é uma extorsão. Eles gastam muito para financiar essas campanhas, Mione. Então, no nosso governo não haverá isso. E, por final, por que nós não temos uma coligação? Porque a nossa aliança é programática, ela tem princípios. Agora, vamos denunciar o que está acontecendo de esdrúxulo nessa eleição de 2010. Quem é que podia imaginar que o PT, que sempre lutou junto com o MST pela reforma agrária, iria se coligar na chapa proporcional com Marcelino Fraga, que é latifundiário e sempre foi contra os movimentos pela terra. Eles estão coligados na mesma legenda. Então, quem vota no candidato do PT pode estar elegendo o do latifúndio. Segundo, quem podia imaginar que em Cariacica, que o PT, que através de Helder Salomão desbancou Aloysio Santos, estaria coligado na mesma legenda com Marcelo Santos, filho de Aloysio Santos. E Cachoeiro? Quantas décadas o PT brigou para tomar a prefeitura de Cachoeiro da mão dos Ferraço? O PT foi o primeiro partido a declarar apoio para Ferraço governador e depois para senador e pedir voto para Ferraço. Então, e mais, pior, nessa coligação, nessas duas coligações de Renato e Luiz Paulo, estão todos os mensaleiros que, junto com grátis, desviaram os recursos da Assembleia através daquele esquema da Linearte e das associações. Luiz Carlos Moreira, Rudinho de Souza, Fátima Couze, Gilson Gomes e outros, Zé Tasso, que
que tiveram mandato suspenso porque participaram dos desvios com Zé Carlos Grátis e agora são coligados nessas chapas de quem, junto comigo, tentou caçar aqueles mandatos no primeiro governo de Paulo Artung. Então tem um discurso de combate ao crime organizado, mas depois, na hora de montar a coligação, isso tudo que foi do crime organizado está junto e acabou o discurso. Eu sou candidata para mostrar as contradições que as pessoas dizem e o que elas fazem. Por isso que eu acho que, e tenho convicção, de que a melhor candidata é Brice, por causa do programa, da história de vida e por causa da Aliança Popular. Agora, deputada, a senhora, eu gostaria de saber o sentimento da senhora nessa campanha, porque me parece que a senhora respira aliviada por estar caminhando praticamente com o seu partido sozinha e, ao mesmo tempo, não sente assim uma falta de um apoio por não ter assim outros partidos apoiando a senhora, entendeu? Entendi. Mione, eu sou mulher de grandes desafios, de enfrentar grandes desafios. Eu não estaria no PT hoje, com todas as facilidades eleitorais que isso me daria. Porque eu podia ser secretária, candidata a governadora, deputada federal, senadora, poderia ter mandato. Mas eu teria que responder por tudo de errado que está acontecendo, como o mensalão, como os aloprados, como mandar dinheiro para o Fundo Monetário Internacional. Como é que você pode imaginar que um governo de um operário das lutas de 80, de São Bernardo do Campo, vai mandar dinheiro para salvar o imperialismo norte-americano de uma crise econômica, mandando recursos dos nossos impostos para o FMI, que é o banco dos banqueiros. Então, criatura, eu quero manter minha coerência e eu me sinto assim altiva. Quando eu vou para a rua, eu sinto que eu estou representando aquele segmento que não está satisfeito com a ditadura política de Paulo Artung, que quer submeter todo mundo, que queria um candidato só, por ele tinha saído um só, e com esse segmento que quer que continue existindo no país e no Estado uma proposta alternativa diferente. Essa lógica de que todo mundo é igual, vamos junto porque já ganhou, que tem maioria, porque tem um governador, porque tem máquina, porque tem dinheiro de empresa, a população não está toda comprada para essa lógica. E eu estou representando o percentual que quer diferença. Deputada, quais são as prioridades do seu governo, que a senhora falou aí em educação, mas os jornais de hoje, os jornais de ontem, os jornais de todos os dias só mostram a insatisfação